Um bilionário poderoso arrisca tudo por uma pequena mendiga feia. A escolha dele destrói sua reputação em questão de dias. Todos riem dele, mas a reviravolta chega em um ano. O que ela fez deixou o mundo inteiro em choque. O relâmpago cortou o céu de São Paulo como uma adaga luminosa, seguido pelo ribombar do trovão que fez os vidros blindados do Porsche tremularem. Eduardo Vilela ajustou o nó da gravata italiana, um gesto automático após 20 anos no comando da Vilela Enterprises. Seus olhos castanhos escuros, sempre alertas, percorreram a Avenida Paulista praticamente deserta àquela hora da noite. A chuva castigava a cidade com uma fúria incomum, como se quisesse lavar toda a arrogância do centro financeiro do país. Aos 45 anos, Eduardo havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Seu império corporativo se estendia por 3 continentes, suas decisões movimentavam bilhões, e seu nome era sinônimo de sucesso absoluto. O perfeccionismo quase obsessivo e o controle meticuloso sobre cada aspecto de sua vida o haviam levado ao topo. Nada acontecia por acaso em seu mundo, cuidadosamente planejado. Senhor, o jantar com a senhorita Camila está marcado para as 9. Lembrou Santiago, seu motorista, há mais de uma década, através do interfone. Eduardo checou o Patek Philippe em seu pulso. 20h45. Tempo suficiente para chegar ao DOM, onde sua namorada, a socialite Camila Assis, o esperava para mais um de seus jantares meticulosamente orquestrados. A relação deles era como tudo em sua vida, impecavelmente gerenciada, sem espaço para imprevistos ou emoções descontroladas. Foi então que seus olhos captaram um movimento na calçada. Uma figura pequena e frágil se encolhia sob a marquise de uma loja fechada, tremendo violentamente. Eduardo normalmente não se permitiria distrações, mas algo naquela cena o perturbou profundamente. "Pare o carro, Santiago", ordenou, surpreendendo até a si mesmo. "Senhor?" O motorista hesitou, claramente confuso com o pedido incomum. Agora, a voz de Eduardo não admitia questionamentos. Ao sair do veículo, a chuva gelada encharcou seu terno Armani em segundos. Aproximou-se da figura encolhida e descobriu que era uma menina. Não devia ter mais que 12 anos. Suas roupas estavam em farrapos e cicatrizes marcavam seu rosto delicado. Mas foram seus olhos que o paralisaram. Grandes, escuros e profundos como poços de dor, ainda assim com uma fagulha inextinguível de esperança. "Você está bem?" perguntou, sentindo-se imediatamente tolo pela obviedade da pergunta. A menina apenas o encarou, desconfiada, apertando contra o peito um objeto pequeno e gasto que Eduardo não conseguiu identificar. Aquele olhar o atingiu como um soco no estômago, desenterrando memórias que havia passado décadas tentando sepultar. Lembranças de um tempo em que ele também conhecera a fome, o frio e o desamparo, antes de transformar sua vida através de determinação implacável e trabalho obsessivo. "Qual é seu nome?" tentou novamente, abaixando-se para ficar na altura dela, ignorando a água que encharcava seus sapatos italianos. "Laura", respondeu num sussurro quase inaudível, sua voz rouca como se não fosse usada há muito tempo. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu dentro de Eduardo Vilela. Uma comporta que mantivera hermeticamente fechada durante anos se abriu, liberando uma enxurrada de emoções que ele nem sabia mais que possuía. Sem pensar nas consequências, sem calcular os riscos, sem consultar sua equipe jurídica, pela primeira vez em décadas agindo puramente por instinto, ele estendeu a mão para Laura. "Você quer sair dessa chuva?" A hesitação dela era palpável. Anos de experiência nas ruas haviam ensinado a desconfiar de estranhos bem vestidos com ofertas gentis, mas algo no olhar de Eduardo, uma sinceridade que ele mesmo desconhecia, possuir, a fez acenar levemente com a cabeça. Ao ajudá-la a entrar no carro, Eduardo não sabia que aquele momento mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida meticulosamente planejada. Não imaginava que sua decisão impulsiva desencadearia uma tempestade muito maior que aquela que castigava São Paulo. Uma tempestade que ameaçaria tudo o que construiu, mas que também poderia ser sua única chance de redenção.
Santiago observava pelo retrovisor atônito, enquanto seu patrão tirava o paletó encharcado e o colocava sobre os ombros trêmulos da menina. Em 2 décadas de serviço, jamais vira Eduardo Vilela agir de forma tão espontânea, tão humana. "Para casa, Santiago", Eduardo ordenou, já digitando no celular para cancelar o jantar com Camila. Sabia que sua namorada não compreenderia, assim como a maioria das pessoas em seu círculo social não entenderia sua decisão. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Vilela não se importava com as aparências ou expectativas alheias. Enquanto o Porsche cortava a noite chuvosa, Laura adormeceu no banco traseiro, ainda agarrada ao seu misterioso objeto. Eduardo a observava, sentindo uma estranha mistura de proteção e medo, não das consequências de seu ato impulsivo, mas do que aquela criança despertara dentro dele. Sensações e memórias há muito enterradas sob camadas e mais camadas de sucesso e poder começavam a emergir, como bolhas subindo à superfície de um lago profundo. A mansão dos Vilela, imponente em sua arquitetura contemporânea no Alto de Pinheiros, nunca pareceu tão silenciosa quanto naquela noite. Regina, a governanta que administrava a casa há 15 anos, observava atônita enquanto Eduardo guiava a pequena Laura pelos corredores de mármore italiano. As câmeras de segurança captavam cada movimento, e Eduardo sabia que, em questão de horas, sua decisão impulsiva seria tema de intermináveis especulações. "Regina, prepare o quarto de hóspedes da ala leste", ordenou, sua voz mantendo a firmeza habitual, mesmo que seu interior estivesse em turbulência. "E providencie algumas roupas limpas, por favor." "Mas, senhor..." Regina hesitou, seus olhos alternando entre o patrão encharcado e a menina maltrapilha que deixava pequenas poças d'água no piso impecável. "O senhor tem aquela videoconferência com os investidores chineses em 2 horas. Cancele tudo", Eduardo cortou, surpreendendo até a si mesmo com a decisão. Em 20 anos, nunca havia cancelado uma reunião com investidores. "E chame doutora Helena. Quero que ela examine Laura ainda esta noite." Laura permanecia em silêncio, seus olhos grandes percorrendo cada detalhe do ambiente, como um pequeno animal assustado, avaliando um território desconhecido. O objeto misterioso que carregava, Eduardo agora podia ver que era uma antiga caixa de música, permanecia firme entre seus dedos. Enquanto Regina se apressava para cumprir as ordens, Eduardo conduziu Laura até a cozinha. A menina se encolheu ao passar pela porta de aço inoxidável, como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. "Você deve estar com fome", ele disse, tentando suavizar sua voz habitualmente autoritária. Abriu a geladeira industrial e percebeu com uma pontada de ironia que seu refrigerador de R$50 mil estava repleto de comidas gourmet que provavelmente não agradariam uma criança. Tem pão?" Laura perguntou, sua voz ainda um sussurro rouco. Algo na simplicidade do pedido fez Eduardo engolir em seco. Lembrou-se de sua própria infância, quando um pedaço de pão representava um luxo raro. "Claro", respondeu procurando no armário da copa dos funcionários. "Quer que eu faça um chocolate quente também?" O primeiro sorriso tímido de Laura foi como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. Eduardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma emoção há muito esquecida. O momento foi interrompido pelo toque estridente de seu celular. Na tela, o nome de Camila piscava insistentemente. Ao seu lado, Laura se encolheu com o barulho repentino derrubando a caixa de música. O objeto se abriu ao atingir o chão, revelando uma antiga fotografia desbotada. Eduardo se abaixou para ajudá-la a recolher o objeto, mas Laura foi mais rápida, fechando a caixa com uma expressão de pânico. "Desculpa", murmurou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Está tudo bem", ele assegurou, ignorando o celular que continuava tocando. "Ninguém vai tirar isso de você." O som da campainha anunciou a chegada da doutora Helena, sua médica particular. Simultaneamente, seu celular começou a tocar novamente. Desta vez exibindo o nome de Ricardo Mendes, seu principal rival no mercado e membro do conselho de sua empresa. A expressão de Laura voltou a se fechar, e ela se aproximou instintivamente da porta da cozinha como se planejasse fugir.
Eduardo reconheceu o medo em seus olhos. Era o mesmo que ele próprio sentira tantas vezes em sua infância. "Ninguém vai machucá-la aqui", prometeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Você está segura." Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de texto de seu assessor de imprensa. "Fotos suas com a menina já estão circulando nas redes sociais. Precisamos de uma estratégia urgente." Eduardo olhou para Laura, que mordia nervosamente um pedaço de pão, e tomou uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Digitou uma resposta curta: "Preparem uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã." Regina retornou com roupas limpas e toalhas, e a doutora Helena aguardava na sala de estar. A tempestade lá fora havia diminuído, mas Eduardo sabia que uma tormenta muito maior estava apenas começando. Seu império corporativo, sua reputação cuidadosamente construída, seu relacionamento com Camila, tudo estava prestes a ser posto à prova. Mas ao ver Laura lentamente relaxar enquanto saboreava seu chocolate quente, Eduardo sentiu uma certeza inexplicável de que, pela primeira vez em décadas, estava fazendo algo verdadeiramente significativo. O homem que construíra sua vida sobre pilares de controle e calculismo estava prestes a embarcar em uma jornada que não podia ser planejada ou controlada. O som de mais uma mensagem em seu celular o trouxe de volta à realidade. Era de Ricardo Mendes. "Você finalmente cometeu um erro, Vilela, e desta vez vai custar caro." A sala de reuniões no último andar da Vilela Enterprises fervilhava de tensão na manhã seguinte. Eduardo, impecável em seu terno azul marinho, observava através dos painéis de vidro a multidão de repórteres que se aglomerava no saguão do edifício. As principais emissoras de TV já haviam montado suas equipes, e as redes sociais explodiam com especulações sobre a misteriosa menina que o bilionário havia recolhido das ruas. As ações já caíram 3% desde a abertura do mercado, informou Carlos Mendonça, seu diretor financeiro, deslizando uma tablet pela mesa de Mogno. "Os investidores estão nervosos, Eduardo. Precisamos de uma explicação plausível para isso." "Plausível?" Eduardo arqueou uma sobrancelha, sua voz carregando um tom de ironia que fez o diretor se remexer desconfortavelmente em sua cadeira. "E o que seria plausível, Carlos? Que eu ignorasse uma criança sozinha na chuva para manter nosso valor de mercado estável." Antes que Carlos pudesse responder, Mariana Torres, sua assessora de imprensa, interveio. "Eduardo, precisamos pensar estrategicamente. Podemos transformar isso em uma campanha de responsabilidade social. Mostrar que a Vilela Enterprises se preocupa com..." "Não," Eduardo a interrompeu, sua voz cortante como aço. "Não vamos transformar Laura em uma estratégia de marketing." O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de saltos altos no corredor. Camila Assis, deslumbrante em seu vestido Versace, irrompeu na sala sem aviso. Seus olhos verdes faiscavam de indignação. "Você perdeu completamente o juízo, Eduardo," ela disparou, jogando uma revista sobre a mesa. Na capa, uma foto dele, protegendo Laura com seu paletó. A manchete gritava: "O bilionário e a mendiga, ato de caridade ou estratégia?" Eduardo manteve-se impassível, embora seu maxilar tenso denunciasse sua irritação. "Não agora, Camila." "Não agora?" Ela riu, um som sem humor. "Então quando? Depois que essa situação destruir tudo o que você construiu, o que as pessoas vão pensar?" "As pessoas já estão pensando muita coisa." Uma voz grave interrompeu da porta. Ricardo Mendes, presidente do maior grupo rival, entrou na sala com um sorriso calculado. Como membro do conselho, ele tinha acesso ao prédio, mas sua presença ali naquele momento não era coincidência. "Ricardo," Eduardo se levantou, seu tom educado mascarando a desconfiança. "Aqui devemos a honra." "Vim oferecer ajuda, é claro," Ricardo respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. "Afinal, somos todos parte da mesma comunidade empresarial. E confesso que estou preocupado com o rumo que as coisas estão tomando." Naquele momento, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Regina. "Senhor, a menina não quer comer. Está trancada no quarto desde que viu sua foto nos noticiários da manhã." Eduardo sentiu uma pontada de culpa.
Enquanto todos ali se preocupavam com ações e aparências, uma criança assustada sofria sozinha em sua casa. A coletiva começa. Saem 5 minutos, Mariana lembrou, consultando seu relógio. Ótimo. Ricardo sorriu mais amplamente. Mal posso esperar para ouvir como você vai explicar essa sua filantropia repentina. Foi então que Eduardo notou algo no olhar de seu rival. Um brilho de satisfação antecipada que o fez perceber que havia mais em jogo ali do que simples preocupação corporativa. Ricardo parecia estar esperando por algo. Seu celular vibrou, novamente. Desta vez era uma mensagem de um número desconhecido. Procure saber mais sobre o passado de Laura. Você não é o primeiro a tentar ajudá-la. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para Ricardo, que mantinha aquele sorriso enigmático, e então para Camila, que o encarava com uma mistura de raiva e decepção. A coletiva está cancelada, anunciou subitamente. O quê? Mariana quase gritou. Eduardo, você não pode... Posso e vou, ele cortou, já se dirigindo à porta. Carlos, assuma a reunião com os investidores. Mariana, envie um comunicado oficial. A Vilela Enterprises não comentará sobre minha vida pessoal. Você está jogando tudo fora, Camila exclamou, sua voz tremendo de frustração. Eduardo parou na porta e se virou. Talvez, respondeu, calmamente. Ou talvez esteja salvando algo muito mais importante do que dinheiro e reputação. Enquanto deixava a sala, sentiu o olhar de Ricardo Mendes queimando em suas costas. Seu rival havia planejado algo, e aquela mensagem misteriosa sugeria que o passado de Laura guardava segredos que poderiam mudar tudo. Mas naquele momento, sua única preocupação era uma menina assustada que precisava saber que não estava sozinha. O império que construiu poderia esperar. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo Vilela estava escolhendo seguir seu coração, em vez de sua razão, e essa decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia prever. O sol da tarde iluminava o jardim da mansão, enquanto Eduardo observava Laura através da janela de seu escritório. A menina estava sentada sozinha no balanço que ele havia mandado instalar no dia anterior, ainda agarrada à sua misteriosa caixa de música. 3 dias haviam se passado desde a frustrada coletiva de imprensa, e embora os jornais continuassem especulando, Eduardo havia se recusado a dar declarações. Ela precisa de rotina. A doutora Helena havia aconselhado em sua última visita. Estrutura, limites claros, mas principalmente paciência. Os traumas não desaparecem da noite para o dia. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Paciência nunca fora seu forte. Construíra seu império através de decisões rápidas e ações imediatas. Mas Laura era diferente de qualquer desafio que já enfrentara. Regina entrou no escritório com uma pasta de documentos. Os papéis da guarda provisória, senhor, anunciou, colocando-os sobre a mesa. E a senhorita Laura ainda não tocou no almoço. Eduardo assentiu, seu olhar ainda fixo na menina no jardim. Nos últimos dias, havia observado cada pequeno detalhe sobre ela. Como se encolhia ao ouvir vozes alteradas, como seus olhos se arregalavam de fascínio diante da biblioteca da mansão, como sussurrava para sua caixa de música todas as noites antes de dormir. Tem mais uma coisa, Regina hesitou. Encontrei isso no quarto dela esta manhã. Ela estendeu um pedaço de papel amassado. Era um desenho feito a lápis. Uma figura sombria e alta protegia uma pequena silhueta da chuva. O traço era primitivo, mas havia algo extraordinariamente expressivo na forma como as linhas se encontravam. Que ela desenhou isso? Eduardo perguntou surpreso. Havia outros embaixo do colchão, Regina confirmou. Todos assinados com a letra L. Naquele momento, um grito agudo cortou o ar. Eduardo correu até a janela a tempo de ver Laura caída próxima. Ao balanço, sua caixa de música a alguns metros além. Sem pensar 2 vezes, disparou para o jardim. Laura! Chamou, aproximando-se cautelosamente para não assustá-la ainda mais. A menina soluçava, mais de susto que de dor, suas mãos arranhadas pelo cascalho, mas seus olhos estavam fixos na caixa de música caída. Eduardo pegou o objeto com cuidado. Estava aberto,
e a fotografia que ele havia vislumbrado antes deslizou para fora. Desta vez conseguiu ver a imagem com clareza. Uma mulher jovem sorria para a câmera segurando um bebê. No verso, uma única palavra estava escrita em letra cursiva: esperança. Era minha mãe, Laura falou subitamente, sua voz pequena mas firme. Era a primeira vez que mencionava algo sobre seu passado. Eduardo sentou-se no chão ao lado dela, ignorando o terno italiano que certamente seria arruinado. Ela era muito bonita, comentou suavemente, devolvendo a caixa com a foto. Ela gostava de desenhar também, Laura continuou, surpreendendo-o com sua súbita vontade de falar. Me ensinou antes de ir embora. O coração de Eduardo apertou. Você desenha muito bem, disse, lembrando-se do esboço que Regina havia mostrado. Gostaria de ter materiais de arte? Poderíamos transformar uma das salas em um ateliê. Os olhos de Laura se iluminaram por um momento, mas logo se apagaram. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Todo mundo diz que você só quer aparecer nas revistas. A franqueza da pergunta o pegou desprevenido. Eduardo poderia ter respondido com alguma platitude reconfortante, como fazia em suas entrevistas corporativas. Em vez disso, decidiu pela verdade que nem ele mesmo havia admitido até então. Porque, quando te vi naquela noite, Laura, não vi apenas uma menina precisando de ajuda. Vi a mim mesmo há muitos anos, quando também não tinha nada além de esperança. Laura o encarou longamente, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então, lentamente, estendeu sua caixa de música para ele. Quer ouvir a música? Mamãe dizia que ela conta histórias de coragem. Eduardo sentiu algo quente e desconhecido expandir em seu peito. Com cuidado, girou a manivela da caixa. Uma melodia suave e melancólica preencheu o ar do jardim. Do outro lado da cerca da mansão, um fotógrafo registrava a cena silenciosamente. Em seu escritório no centro da cidade, Ricardo Mendes recebia as imagens em tempo real em seu celular, seu sorriso se alargando ao ler a mensagem que acabara de chegar. Descobrimos quem é a mãe da menina. Você não vai acreditar na conexão. Uma semana havia se passado desde o momento no jardim, e a mansão dos Vilela testemunhava mudanças sutis, mas significativas. O quarto, antes austero de hóspedes, agora exibia cores vibrantes nas paredes. Cavaletes de pintura ocupavam um canto ensolarado, e desenhos começavam a dar vida aos espaços antes vazios. Laura ainda era reservada, mas seus sorrisos se tornavam mais frequentes, especialmente quando estava com seus materiais de arte. Eduardo observava essas transformações com uma mistura de fascinação e apreensão. Sua própria rotina, antes rigidamente controlada, adaptava-se para incluir momentos inesperados. Uma pausa no trabalho para ver um novo desenho, um café da manhã compartilhado em silêncio confortável, uma história antes de dormir. Naquela manhã, porém, o clima na mansão estava tenso. Eduardo havia recebido um envelope misterioso em sua mesa no escritório. Dentro, uma antiga reportagem de jornal chamou sua atenção instantaneamente. Jovem artista plástica Helena Alves recebe bolsa para estudar na Europa. A foto mostrava uma mulher jovem, a mesma da fotografia na caixa de música de Laura. Impossível, murmurou Eduardo, seu rosto empalidecendo ao reconhecer o nome. Helena Alves, a mesma Helena que havia conhecido em sua juventude, quando ainda lutava para construir sua primeira empresa. A mesma Helena que ele havia incentivado a seguir seus sonhos na Europa, prometendo esperar por ela. A mesma Helena que ele deliberadamente deixara para trás quando o sucesso começou a sorrir para seus empreendimentos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo Mendes. Já descobriu a verdade sobre nossa pequena artista? Algumas promessas quebradas voltam para nos assombrar, não é mesmo, Vilela? Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. As coincidências eram impossíveis de ignorar. O talento artístico de Laura, a fotografia, a idade que batia perfeitamente com a época em que Helena partiu. Seria possível que Laura fosse... Senhor? Regina interrompeu seus pensamentos.
A professora particular chegou para a primeira aula com a menina. Eduardo assentiu mecanicamente, guardando o recorte de jornal em sua gaveta. Através da janela de seu escritório, podia ver Laura no jardim de inverno, organizando seus materiais de desenho. Ela havia preparado um espaço especial para suas aulas, demonstrando uma organização que surpreendia para alguém tão jovem. Ah, e senhor, Regina hesitou. A senhorita Camila está na linha. É a 5ª vez que ela liga hoje. Diga que retornarei mais tarde, respondeu automaticamente, embora soubesse que não o faria. Seu relacionamento com Camila estava praticamente acabado, mesmo que nenhum dos dois tivesse admitido oficialmente. A socialite não conseguia aceitar as mudanças em sua vida, e Eduardo já não conseguia se reconhecer no homem que costumava ser. Enquanto observava Laura receber sua nova professora, Eduardo percebeu que precisava tomar uma decisão. Se suas suspeitas estivessem corretas, se Laura fosse realmente filha de Helena, o que isso significaria? Como explicaria seus anos de silêncio? E mais importante, como protegeria Laura quando a verdade viesse à tona? Seu computador apitou com um e-mail urgente do conselho diretor. As ações da empresa haviam despencado mais 7% após vazarem fotos dele e Laura no jardim. Os investidores estavam em pânico e rumores de uma tentativa de takeover hostil começavam a circular no mercado. O mercado não perdoa sentimentalismos, Vilela. A voz de Ricardo ecoava em sua mente de sua última reunião do conselho. Você construiu seu império sendo implacável. Que tipo de mensagem está passando agora? Um grito de alegria interrompeu seus pensamentos sombrios. Laura acabava de mostrar seu primeiro desenho para a professora, um esboço do jardim da mansão, com uma atenção a detalhe surpreendente para sua idade. O sorriso em seu rosto era radiante, livre, sem nenhum traço da menina assustada que ele encontrara na chuva. Eduardo pegou novamente o recorte de jornal, estudando a foto de Helena. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo talento artístico, como não havia percebido antes. E mais importante, o que Helena pensaria dele agora depois de todos esses anos? Seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Nem todas as histórias de amor têm final feliz, não é mesmo? Mas algumas merecem uma segunda chance. H. Eduardo sentiu seu coração parar por um momento. A inicial seria possível? Antes que pudesse processar a implicação da mensagem, Regina entrou apressadamente em seu escritório. Senhor, tem algo que precisa ver, ela disse, ligando a televisão na parede. O noticiário mostrava Ricardo Mendes em uma coletiva de imprensa, seu sorriso calculado familiar demais. É com grande preocupação que anuncio uma investigação sobre as recentes decisões do Sr. Eduardo Vilela. Ricardo declarava para as câmeras. Temos razões para acreditar que há conflitos de interesse não declarados em suas ações. Recentes. O Conselho exige transparência total sobre sua relação com a menor sob sua guarda. Eduardo desligou a televisão, sua mente trabalhando rapidamente. Ricardo estava prestes a revelar a conexão com Helena, transformando uma história de redenção pessoal em um escândalo corporativo. Mas havia algo que seu rival não sabia, algo que nem mesmo Eduardo compreendera até aquele momento. Pegando seu casaco, ele tomou uma decisão. Era hora de confrontar os fantasmas do passado, não apenas por sua própria redenção, mas pela chance de dar a Laura o que ela mais precisava, a verdade sobre sua história. A galeria de arte no centro de São Paulo ainda mantinha o mesmo aspecto acolhedor que Eduardo lembrava de 20 anos atrás. O cheiro de tinta e madeira, as paredes altas cobertas de quadros, a luz natural que entrava pelos vitrais, tudo permanecia igual. Foi aqui que conhecera Helena pela primeira vez, quando ela era apenas uma artista iniciante e ele um jovem empresário começando a construir seu império. Eduardo Vilela. A voz suave e familiar o surpreendeu. Depois de tanto tempo. Ele se virou para encontrar Sofia Martinez, a antiga proprietária da galeria e mentora de Helena. Os anos haviam pintado seus cabelos de branco, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho perspicaz. Sofia, Eduardo cumprimentou, sentindo o peso de 2 décadas de ausência.
Precisamos conversar. Sobre Laura, Sofia completou, não era uma pergunta. Ela o conduziu até seu escritório nos fundos da galeria, um espaço aconchegante repleto de livros de arte e fotografias antigas. Em uma delas, Eduardo reconheceu Helena, sorrindo ao lado de suas primeiras obras. Você sabia o tempo todo, Eduardo constatou enquanto Sofia servia 2 xícaras de café. Claro que sabia, ela respondeu calmamente. Helena confiou Laura aos meus cuidados antes de partir para sua última viagem. Mas então, sua voz falhou levemente. O que aconteceu? Com ela, Sofia? Eduardo perguntou, seu coração apertado. Helena sempre foi uma alma livre. Sofia começou pegando um envelope de uma gaveta. Depois que você seguiu seu caminho, ela se dedicou completamente à arte. Viajava para lugares remotos, pintando comunidades tradicionais, documentando culturas. Laura a acompanhava em todas as aventuras. Sofia estendeu o envelope para Eduardo. Dentro havia fotos de Helena e Laura em diferentes lugares, desertos, florestas, vilarejos distantes. Em cada imagem, o mesmo sorriso radiante, a mesma conexão profunda entre mãe e filha. Há 3 anos, Helena partiu para uma expedição na Amazônia, Sofia continuou. Ela pretendia retratar comunidades ribeirinhas. Laura ficou comigo. Era para ser apenas por algumas semanas. Sua voz tremeu. O barco em que Helena estava sofreu um acidente. Ela não retornou. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da revelação. E Laura? Ela esperou. Todos os dias, sentava naquele banco. Sofia apontou para um assento próximo à vitrine, desenhando sua mãe, tocando aquela caixa de música. Mas um dia, ela simplesmente desapareceu. Procurei por toda parte, acionei autoridades, mas por que não me procurou? Eduardo questionou, uma nota de acusação em sua voz. Sofia o encarou com uma mistura de tristeza e reprovação. E por que deveria? Você deixou bem claro há 20 anos que sua ambição era mais importante que qualquer outra coisa. Helena nunca contou a Laura sobre você. Sabemos bem o motivo. Naquele momento, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Regina. Urgente. Laura encontrou a reportagem sobre Helena em sua mesa. Ela está muito alterada. Eduardo se levantou abruptamente. Preciso ir. Eduardo, Sofia o chamou quando ele já estava na porta. Há algo que você precisa saber. Na última carta que Helena me enviou, ela mencionou ter descoberto algo importante. Algo que poderia mudar muitas vidas. Disse que estava tudo documentado em seu diário. E onde está esse diário? Laura sempre carrega com ela. Sofia sorriu tristemente. Dentro daquela caixa de música. O trajeto de volta à mansão pareceu interminável. A mente de Eduardo fervilhava com as revelações. Helena nunca havia contado a Laura sobre ele. O que mais aquele diário guardava? E como explicaria tudo a uma menina que já havia perdido tanto? Ao chegar em casa, encontrou Regina em pânico. Ela se trancou no quarto, senhor. Não quer falar com ninguém. Eduardo subiu as escadas correndo, seu coração batendo descompassado. Através da porta fechada, podia ouvir a melodia da caixa de música, intercalada com soluços. Laura, chamou suavemente. Podemos conversar? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então, a música parou. Você conhecia minha mãe? A voz de Laura era baixa, mas clara. Não era uma pergunta. Sim, Eduardo respondeu, encostando a testa na porta. E há muito que preciso te contar. A porta se abriu lentamente. Laura estava sentada no chão, a caixa de música aberta em seu colo. Ao lado dela, um desenho recém-feito mostrava 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma menina. O coração de Eduardo apertou ao reconhecer o significado daquela imagem. Por quê? Laura perguntou, seus olhos marejados fixos nele. Por que você nunca... Antes que Eduardo pudesse responder, seu celular tocou. Era Ricardo Mendes novamente. Conferência de imprensa em 1 hora. A verdade sobre Helena Alves virá à tona, Vilela. Você tem até lá para renunciar à presidência voluntariamente. Eduardo olhava para Laura, sentada no chão de seu quarto, o diário de Helena agora aberto em suas mãos pequenas. Os minutos
Se arrastavam como horas enquanto sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar as palavras certas. Sua mãe, ele começou, sentando-se ao lado dela, era a pessoa mais extraordinária que já conheci. Ela via beleza em lugares onde ninguém mais conseguia ver. Laura folheava lentamente o diário, seus dedos traçando a caligrafia delicada de Helena. Ela escreveu sobre você aqui, disse baixinho. Disse que você tinha sonhos grandes demais para caber em uma tela de pintura. Eduardo sentiu seu coração apertar. Eu era jovem e tolo, Laura. Achava que sucesso e dinheiro eram as únicas coisas que importavam. Quando sua mãe recebeu a bolsa para estudar na Europa, você a deixou ir, Laura completou, seus olhos fixos em uma página específica do diário. Mamãe escreveu que foi a escolha mais difícil que ela já fez. Partir sabendo que estava... O som estridente do celular interrompeu o momento. Eduardo o silenciou rapidamente, mas não antes de ver mais uma mensagem ameaçadora de Ricardo. 45 minutos, Vilela. O tempo está correndo. Laura, Eduardo respirou fundo. Há algo mais no diário. Algo sobre a última viagem de sua mãe. A menina assentiu, virando algumas páginas. Ela encontrou algo na Amazônia, algo que a deixou muito preocupada. Laura parou em uma página onde vários desenhos se misturavam com anotações apressadas. Ela desenhou isso antes de partir. Eduardo examinou os esboços com atenção. Eram mapas, coordenadas e o que pareciam ser instalações industriais às margens de um rio. Seu sangue gelou ao reconhecer o logo discreto em um dos cantos. Mendes Corporation. Impossível, murmurou. As peças do quebra-cabeça, começando a se encaixar. Helena havia descoberto algo sobre as operações de Ricardo na Amazônia, algo grande o suficiente para... Senhor, Regina bateu à porta, sua voz urgente. A doutora Amanda Torres está aqui. Diz que é sobre a senhora Helena. Eduardo e Laura trocaram olhares surpresos. Amanda Torres era uma das maiores especialistas em direito ambiental do país. Pode entrar, Eduardo respondeu, notando como Laura instintivamente se aproximou dele. Amanda entrou no quarto, seus olhos rapidamente avaliando a cena. Desculpe aparecer assim, mas quando vi as notícias sobre Laura, soube que precisava vir. Helena era minha amiga e cliente. Ela me procurou 3 semanas antes de sua última viagem. Laura apertou o diário contra o peito. A senhora sabe o que ela encontrou? Amanda assentiu gravemente. Evidências de irregularidades ambientais graves. Helena documentou tudo. Fotos, depoimentos, análises de água. Ela planejava denunciar. Ricardo Mendes, Eduardo completou, sua voz carregada de compreensão súbita. Por isso ele está tão empenhado em me desestabilizar agora. Não é sobre mim ou a empresa. É sobre silenciar a verdade que Helena descobriu. Exatamente, Amanda confirmou. E agora ele pretende usar seu passado com Helena para desviar a atenção da verdadeira história. Laura se levantou subitamente, seus olhos brilhando com uma determinação que lembrava tanto Helena que chegava a doer. Mamãe sempre dizia que a arte tem o poder de revelar a verdade. Ela disse, correndo até sua mesa de desenho. Olhem isso. Ela mostrou uma série de desenhos que havia feito nos últimos dias, cenas da vida nas ruas, rostos de pessoas ignoradas pela sociedade e um retrato particularmente tocante de Eduardo, protegendo-a da chuva naquela primeira noite. São extraordinários, Amanda murmurou examinando os desenhos. Tem mais, Laura continuou, sua voz ganhando força. Copiei alguns dos desenhos da mamãe do diário. Os lugares que ela visitou, as pessoas que conheceu, e isso. Ela estendeu um desenho que fez a respiração de Eduardo falhar. Era uma reprodução perfeita dos esboços de Helena sobre as instalações de Ricardo, mas com um detalhe adicional, que só os olhos de uma criança poderiam captar. Pequenos detalhes que conectavam todas as evidências. O celular de Eduardo vibrou novamente. 30 minutos, Vilela. Sua reputação ou sua empresa? Escolha com sabedoria. Ele olhou para Laura, para seus desenhos, para o diário de Helena e então para Amanda. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Laura, ele disse suavemente, sua mãe usava a arte para contar verdades importantes. Você quer ajudar a contar a história dela?
Os olhos da menina se iluminaram com compreensão. Pela primeira vez desde que a conhecera, Eduardo viu nela não apenas a filha de Helena, ou uma criança precisando de proteção, mas uma artista com voz própria e uma história para contar. Ricardo quer fazer um espetáculo? Eduardo sorriu, pegando seu telefone. Então vamos dar a ele um espetáculo que ele nunca esquecerá. O Salão Nobre do Museu de Arte de São Paulo fervilhava com a presença da imprensa e da elite empresarial. Ricardo Mendes, impecável em seu terno italiano, sorria para as câmeras, enquanto seus assessores distribuíam dossiês aos jornalistas presentes. Em 20 minutos, ele planejava destruir a reputação de Eduardo Vilela. O que Ricardo não esperava era encontrar, ao entrar no salão principal, uma exposição improvisada de arte. Dezenas de desenhos cobriam as paredes em uma narrativa visual impressionante. Alguns eram claramente do diário de Helena, outros eram obras recentes de Laura, todos contando uma história que ele nunca quis que viesse à tona. Impressionante, não é? A voz de Eduardo soou atrás dele. Laura tem o mesmo dom da mãe para capturar a essência da verdade. Ricardo se virou, seu sorriso vacilando levemente. Que teatrinho é esse, Vilela? Acha que alguns desenhos infantis vão mudar alguma coisa? Não são apenas desenhos. Amanda Torres se aproximou, acompanhada por vários jornalistas. São evidências. Cada imagem conta uma parte da história que Helena descobriu. Laura apenas ajudou a completar o quebra-cabeça. Os olhos de Ricardo percorreram a sala, agora notando os detalhes dos desenhos. Mapas precisos, datas, localizações, todos documentando sistematicamente as irregularidades ambientais que ele tanto se esforçara para esconder. Isso é ridículo. Ele tentou manter a compostura. São rabiscos de uma criança e delírios de uma artista que deu sua vida pela verdade? Laura interrompeu, sua voz pequena, mas firme ecoando pelo salão. Ela estava de pé, junto ao desenho central da exposição. Um tríptico impressionante que mostrava o antes e depois das áreas afetadas pelos projetos de Ricardo, com o painel central revelando a conexão entre todas as evidências. Mamãe me ensinou que arte não é só sobre beleza. Laura continuou, sua voz ganhando força. É sobre revelar o que está escondido, dar voz a quem não tem voz. Os fotógrafos disparavam seus flashes freneticamente, capturando a cena inusitada. A pequena artista enfrentando o poderoso empresário, seus desenhos contando uma história que palavras não podiam esconder. Senhor Mendes, um jornalista se adiantou. É verdade que sua empresa tinha conhecimento dos danos ambientais documentados pela senhora Helena Alves? Isso é absurdo, Ricardo começou a suar. Vocês não podem basear acusações em desenhos de uma criança. Os desenhos são apenas a ponta do iceberg. Amanda sorriu, sacando uma pasta. Helena deixou um dossiê completo com a ONG onde trabalhava. Laudos técnicos, análises de água, depoimentos, tudo confirmando o que Laura e sua mãe retrataram através da arte. Ricardo lançou um olhar furioso para Eduardo. Você não entende o que está em jogo aqui, Vilela? Pensa que pode bancar o herói? Ainda posso destruir você. Não, Ricardo, Eduardo respondeu calmamente, colocando a mão no ombro de Laura. Você só destruiria o homem que eu era antes, aquele que, como você, achava que poder e dinheiro eram mais importantes que pessoas. Mas essa pessoa não existe. Mas Laura pegou sua caixa de música e a abriu, deixando sua melodia suave preencher o salão. Mamãe dizia que esta música conta histórias de coragem, ela disse, olhando para Eduardo com um sorriso. Acho que agora entendo o que ela queria dizer. Os jornalistas se aglomeravam, absorvendo cada detalhe da exposição. As redes sociais explodiam com imagens dos desenhos de Laura, compartilhadas por influenciadores e ativistas ambientais. A história que Helena tentara contar estava finalmente vindo à tona, através das mãos talentosas de sua filha. Ricardo observava seu império desmoronar em tempo real, enquanto repórteres disparavam perguntas sobre as evidências apresentadas. Seu celular não parava de tocar. Investidores, conselheiros, todos exigindo explicações. Isso não acabou. Ele rosnou para Eduardo, antes de ser engolido por uma massa de jornalistas.
Eduardo abraçou Laura, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Não, não acabou, ele sussurrou. Na verdade, está apenas começando. Do outro lado do salão, Sofia Martinez observava a cena com lágrimas nos olhos, segurando uma última carta de Helena que guardara todos esses anos. Você estava certa, minha amiga, murmurou. A arte realmente tem o poder de mudar o mundo. E enquanto a melodia da caixa de música continuava a tocar, os desenhos nas paredes pareciam ganhar vida, contando não apenas uma história de denúncia, mas também de redenção, amor e a coragem de uma pequena artista que, como sua mãe, ousou usar seu dom para revelar a verdade. A manhã seguinte à exposição, amanheceu com os jornais estampando manchetes explosivas sobre o escândalo ambiental da Mendes Corporation. O nome de Ricardo Mendes, antes sinônimo de poder empresarial, agora estava associado a uma das maiores controvérsias ambientais do país. Mas na mansão dos Vilela, o foco era outro. Eduardo encontrou Laura no ateliê improvisado, trabalhando em um novo desenho. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela parecia verdadeiramente relaxada, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Posso ver? Ele perguntou suavemente, aproximando-se. Laura assentiu, revelando um retrato em andamento. Era Helena, sorrindo exatamente como na foto da caixa de música, mas havia algo diferente. Ao fundo, uma figura masculina segurava um guarda-chuva sobre ambas. Achei que poderia ser assim, ela explicou timidamente. Se você tivesse estado lá desde o começo. Eduardo sentiu sua garganta apertar com emoção. Sabe, sua mãe tinha um dom especial, disse, sentando-se ao lado dela. Ela não apenas via a beleza nas coisas, mas também o potencial de mudança nas pessoas. Como ela viu em você? Laura perguntou, seus olhos curiosos fixos nele. Exatamente. Eduardo sorriu tristemente. Mas na época eu estava cego demais pela ambição para perceber. Quando ela partiu para a Europa, ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu fiz a escolha errada, Laura. Escolhi o caminho mais fácil, me escondendo atrás do sucesso e do dinheiro. Laura largou seu lápis e pegou a caixa de música. Mamãe escreveu sobre isso no diário, ela disse abrindo a caixa. Ela disse que algumas pessoas precisam se perder antes de se encontrar. A melodia suave preencheu o ambiente, enquanto Laura tirava um papel dobrado do fundo da caixa. Uma carta que Eduardo nunca tinha visto antes. Sofia me deu isso ontem, ela explicou. Era de mamãe, escrita antes daquela última viagem. Com mãos trêmulas, Eduardo começou a ler. Minha querida Laura, se você está lendo isso, significa que encontrou seu caminho de volta para onde sempre deveria estar. Eduardo pode ter cometido erros no passado, mas seu coração sempre foi maior que sua ambição. Ele só precisava de tempo para perceber isso. Há tantas coisas que gostaria de ter te contado sobre ele, sobre nós, sobre os sonhos que compartilhamos. Mas talvez seja melhor assim. Vocês podem escrever sua própria história, criar suas próprias memórias. O que descobri aqui na Amazônia é importante demais para ignorar. Se algo acontecer comigo, sei que você terá a coragem de continuar esta luta. A arte não é apenas nossa forma de expressão, filha, é nossa ferramenta de mudança. E Eduardo, se você está lendo isso também, saiba que nunca houve rancor. Às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. Cuide de nossa pequena artista. Ela tem não apenas meu talento, mas também sua força. Com amor eterno, Helena. Eduardo não percebeu que estava chorando até ver uma lágrima manchar o papel. Laura gentilmente pegou a carta de suas mãos e a guardou de volta na caixa de música. Acho que mamãe sabia, ela disse suavemente. Sabia que um dia nos encontraríamos. Naquele momento, Regina entrou apressadamente no ateliê. Senhor, precisa ver isso. A Galeria Nacional está ligando. Eles viram a exposição de ontem e querem fazer algo maior. Uma retrospectiva completa do trabalho de Helena junto com as obras de Laura. Eduardo olhou para Laura, vendo nela não apenas a filha que acabara de encontrar, mas também o legado vivo de Helena. O que você acha? Perguntou. Está pronta para mostrar sua arte para o mundo?
Laura pegou seu desenho inacabado, observando-o pensativamente. Só se você estiver ao meu lado, respondeu. Como deveria ter sido desde o início. Sempre. Eduardo prometeu e pela primeira vez em sua vida, era uma promessa que sabia que nunca quebraria. No escritório abandonado da Mendes Corporation, Ricardo observava pela janela, enquanto a imprensa se aglomerava na entrada do prédio. Seu império desmoronava, mas algo em seu olhar sugeria que a história ainda não havia terminado. Sobre sua mesa, uma pasta antiga continha mais segredos sobre o passado de Helena. Segredos que ele ainda não havia revelado. A Galeria Nacional era um turbilhão de atividade, faltando apenas uma semana para a grande exposição. Helena e Laura, 2 gerações, uma voz. Seria o maior evento artístico do ano, reunindo as obras preservadas de Helena com as novas criações de Laura. Eduardo observava sua filha, orientando a equipe sobre a disposição das obras, maravilhado com sua transformação nas últimas semanas. O retrato da mamãe precisa ficar aqui, Laura explicava a um dos curadores, apontando para uma parede específica. A luz natural da claraboia cria exatamente o efeito que ela sempre buscava em suas obras. Sofia, que havia se tornado uma presença constante na preparação da exposição, sorriu com orgulho. Ela tem o mesmo olhar de Helena para os detalhes, comentou com Eduardo. E a mesma determinação. Eduardo assentiu, lembrando-se de como Helena costumava passar horas ajustando a iluminação em suas exposições. Era surreal ver esses pequenos gestos dela refletidos em Laura, como ecos de um passado que agora ganhava novo significado. Senhor Vilela, um dos assistentes da galeria, o chamou discretamente. Tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Diz que é sobre a senhora Helena. No escritório privado da galeria, Eduardo encontrou uma mulher de meia-idade que se apresentou como Beatriz Santos, ex-funcionária da ONG onde Helena trabalhava na Amazônia. Vim assim que soube da exposição. Ela explicou nervosa. Algo que vocês precisam saber. Na última noite antes de partir, Helena me entregou um pendrive. Disse que era um backup de todas as suas descobertas. Eduardo sentiu seu coração acelerar. E onde está esse pendrive agora? Ricardo Mendes, Beatriz respondeu, sua voz tremendo. Ele apareceu na ONG dias depois, exigindo todo o material de Helena. Eu não tive escolha. Antes que Eduardo pudesse responder, ouviu a voz de Laura do lado de fora. Papai, preciso te mostrar algo. Era a primeira vez que ela o chamava de pai. Já vou, querida, respondeu, sentindo uma emoção profunda com aquela única palavra. Voltou-se para Beatriz. Por que está me contando isso agora? Porque Helena merece que a verdade completa venha à tona, ela respondeu. E por que Ricardo Mendes está planejando usar essas informações para distorcer a história durante a exposição? No salão principal, Laura aguardava ansiosamente ao lado de sua mais nova obra. Um imenso painel mostrando uma linha do tempo visual que conectava sua história com a de Helena. Cada imagem contava um pedaço de sua jornada, desde os primeiros desenhos de sua mãe até o momento em que Eduardo a encontrou na chuva. É para ser a peça central da exposição, ela explicou, seus olhos brilhando. Vê como as cores escuras vão clareando? É como nossa história. Começou com tristeza, mas está se transformando em algo luminoso. Eduardo abraçou sua filha, maravilhado com sua sensibilidade artística. No entanto, sua mente ainda processava a revelação de Beatriz. O que mais haveria naquele pendrive? Que outras verdades Helena havia descoberto? Laura, ele disse, suavemente. Sua mãe deixou mais pistas sobre seu trabalho na Amazônia. Acha que está pronta para mais uma aventura investigativa? Os olhos dela se iluminaram com determinação. Como aquela vez que mamãe me ensinou a procurar histórias escondidas nas pinturas antigas. Exatamente. Eduardo sorriu. Mas desta vez faremos isso juntos. Sofia se aproximou deles carregando uma pasta antiga. Encontrei isso nos arquivos da galeria, disse. São os esboços originais de Helena para sua última série de obras, inclusive alguns mapas que ela nunca chegou a usar. Laura pegou os esboços com reverência.
seus olhos artísticos já começando a detectar padrões e conexões que outros poderiam perder. Olha, papai. Ela apontou para marcações aparentemente aleatórias nas margens dos desenhos. Mamãe sempre usava esse tipo de código quando queria esconder algo importante em suas obras. Eduardo sentiu um arrepio de antecipação. Helena não havia apenas documentado irregularidades ambientais. Ela havia transformado sua arte em um mapa do tesouro elaborado, preservando suas descobertas de uma forma que apenas sua filha poderia realmente compreender. Do lado de fora da galeria, um carro escuro estacionou discretamente. Ricardo Mendes observava o movimento através dos vidros fumês, o pendrive de Helena girando entre seus dedos. Aproveitem a preparação da exposição, murmurou. O verdadeiro espetáculo ainda está por vir. Faltavam apenas 2 dias para a abertura da exposição, e a Galeria Nacional havia se transformado em um labirinto de obras de arte cuidadosamente dispostas. Laura e Eduardo passaram a noite inteira decifrando os códigos nos esboços de Helena, transformando a sala privativa da galeria em um quartel-general improvisado de investigação. Olha só isso, papai. Laura apontou para uma sequência de pequenos símbolos quase imperceptíveis nas bordas de um dos mapas de Helena. Mamãe sempre usava borboletas como símbolos de transformação em suas obras, mas aqui ela desenhou formigas. Ela só fazia isso quando queria marcar lugares que precisavam ser investigados. Eduardo se inclinou sobre o desenho, admirado, com a perspicácia da filha. E onde essas formigas nos levam? Laura sobrepôs o mapa a outros esboços, revelando um padrão. Todas apontam para esta região, ela explicou, seus dedos traçando uma área específica. E olha a data deste esboço. Foi feito 3 dias antes da última viagem dela. Sofia, que havia insistido em acompanhá-los naquela investigação noturna, soltou uma exclamação surpresa. Conheço este lugar. Helena mencionou em sua última carta que havia encontrado algo extraordinário próximo a um antigo povoado ribeirinho. Dizia que era a prova definitiva que precisava. O celular de Eduardo vibrou com uma mensagem de Amanda Torres. Urgente. Ricardo Mendes está convocando uma coletiva de imprensa para amanhã. Diz ter revelações explosivas sobre Helena. Ele vai usar o conteúdo do pendrive, Eduardo murmurou, sentindo a tensão aumentar. Mas por que agora? Por que esperar tanto tempo? Porque ele não entendeu tudo, Laura respondeu com uma certeza surpreendente. Mamãe era esperta demais para deixar todas as evidências em um único lugar. O pendrive é só uma parte do quebra-cabeça. Naquele momento, a caixa de música de Laura começou a tocar sozinha, assustando a todos. Era um fenômeno estranho. O mecanismo nunca havia funcionado automaticamente antes. Espera. Laura pegou a caixa, examinando-a com olhos de artista. Tem algo diferente aqui. Seus dedos habilidosos encontraram uma pequena reentrância oculta na base do objeto. Com cuidado, ela pressionou o ponto específico, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um pequeno cartão de memória e um bilhete escrito à mão. Para quando as peças se encaixarem. Com amor, mamãe. Helena. Sofia sussurrou emocionada. Ela pensou em tudo. Eduardo conectou o cartão em seu laptop, revelando dezenas de arquivos criptografados. Precisamos de uma senha. Ele franziu a testa frustrado. Laura sorriu, pegando seu estojo de desenho. Não é uma senha comum, ela explicou, começando a esboçar rapidamente. É um padrão. Mamãe sempre dizia que a melhor forma de esconder algo é transformá-lo em arte. Seus traços rápidos reproduziram os símbolos dos mapas, as marcações nas bordas dos esboços, formando uma sequência visual que, quando sobreposta à tela de login, encaixava-se perfeitamente. Os arquivos se abriram, revelando não apenas documentos e fotos, mas também uma série de vídeos. Em um deles, Helena falava diretamente para a câmera. Se vocês estão vendo isto, significa que Laura descobriu como conectar todos os pontos. Minha filha sempre teve esse dom, de ver padrões onde outros veem apenas caos. E Eduardo, sei que você está aí também. Você finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Laura segurou a mão do pai com força enquanto continuavam assistindo.
Helena havia documentado metodicamente não apenas as irregularidades ambientais, mas toda uma rede de conexões que ia muito além de Ricardo Mendes. É por isso que ele está desesperado, Eduardo compreendeu. O que está no pendrive é apenas a ponta do iceberg. Helena descobriu algo muito maior. E ela transformou tudo em arte. Laura completou olhando para as obras dispostas na galeria. Cada pintura, cada esboço, cada mapa. Tudo faz parte de uma mensagem maior. Sofia começou a reposicionar algumas obras, seguindo o padrão que Laura havia descoberto. A exposição inteira é uma denúncia codificada, ela percebeu, maravilhada. Helena transformou sua última investigação em sua maior obra de arte. Um barulho no corredor o sobressaltou. Pela fresta da porta, viram Ricardo Mendes conversando com alguns homens, aparentemente seguranças. Amanhã, sua voz chegou até eles. Durante o ensaio geral da exposição, não podemos deixar que eles conectem todos os pontos antes da coletiva. Eduardo abraçou Laura protetoramente. Temos que agir primeiro, sussurrou. Você está pronta? Laura olhou para a tela onde o rosto de sua mãe ainda sorria, então para seus próprios desenhos e finalmente para seu pai. Mais do que pronta, respondeu com determinação. Mamãe nos deixou todas as pistas. Agora é nossa vez de contar a história completa. A manhã do ensaio geral da exposição chegou com uma energia elétrica no ar. A Galeria Nacional estava fechada para o público, mas fervilhava com a presença de funcionários, curadores e uma equipe seleta de jornalistas convidados para uma prévia exclusiva. Eduardo e Laura haviam passado a madrugada inteira reposicionando estrategicamente as obras, transformando a exposição em uma narrativa visual que revelaria a verdade de forma impossível de ignorar. Cada obra é uma peça do quebra-cabeça. Laura explicava para Sofia, enquanto ajustava a iluminação de um dos painéis centrais. Quando as pessoas caminharem pela galeria na sequência correta, a história vai se revelar naturalmente. O novo arranjo era brilhante em sua simplicidade. Começava com as primeiras obras de Helena, mostrando sua evolução artística, gradualmente introduzindo os elementos da investigação ambiental, através de detalhes sutis que só faziam sentido quando vistos em conjunto. Os desenhos de Laura complementavam cada sessão, oferecendo uma perspectiva única que conectava passado e presente. Senhorita Vilela, um dos curadores, se aproximou, consultando seu tablet. O senhor Ricardo Mendes acaba de chegar para sua coletiva de imprensa. Ele está insistindo em usar o auditório principal. Laura trocou um olhar significativo com seu pai. Perfeito, respondeu com uma confiança que surpreendeu a todos, exatamente como planejamos. Eduardo não pôde deixar de sorrir, orgulhoso. Sua filha não era mais aquela menina assustada da noite chuvosa. Ela havia se transformado em uma jovem artista segura de seu propósito. No auditório, Ricardo Mendes organizava seus materiais, incluindo o pendrive que ele acreditava ser sua carta na manga. A imprensa começava a se acomodar, ávida pelo que prometia ser uma revelação bombástica. Antes de começarmos, Laura interrompeu, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório. Gostaria de convidar todos para um tour especial pela exposição. Afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é mesmo, Sr. Mendes? Ricardo hesitou, percebendo que algo em seu plano estava prestes a dar errado. Isso não faz parte da programação, ele tentou argumentar. Ah, mas faz. Eduardo interveio suavemente. Na verdade, é a programação principal. Laura? A menina começou a guiar o grupo pela galeria, suas explicações fluindo naturalmente enquanto caminhavam entre as obras. Cada parada revelava uma nova camada da história. Os primeiros indícios que Helena encontrou, as comunidades afetadas, os danos ambientais cuidadosamente documentados através da arte. Minha mãe acreditava que arte não era apenas expressão, mas também testemunho, Laura explicou, parando diante de um grande painel. Por isso, ela desenvolveu um método único de documentação. Com um gesto, ela ativou a iluminação ultravioleta especialmente instalada. Sob a luz negra, marcações invisíveis a olho nu começaram a brilhar em todas as obras, revelando coordenadas, datas e conexões que formavam um mapa completo das atividades ilegais. Impossível,
Ricardo murmurou, seu rosto perdendo a cor. O que está no pendrive, Sr. Mendes? Laura continuou, sua voz calma, mas firme. É apenas uma pequena parte do que minha mãe descobriu. A verdadeira evidência está aqui, transformada em arte, preservada de uma forma que ninguém poderia destruir ou alterar. Os jornalistas fotografavam freneticamente, maravilhados com a revelação. Amanda Torres, que havia chegado discretamente, começou a distribuir pastas com documentos que corroboravam cada detalhe mostrado nas obras. Mas o mais importante, Laura chegou ao último painel, seu autorretrato com Eduardo sob a chuva. É que esta exposição não é apenas sobre denúncias ou irregularidades. É sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, sobre família e redenção. Eduardo se aproximou de sua filha, colocando a mão em seu ombro, com orgulho. No fundo do auditório, Ricardo Mendes fazia gestos frenéticos para seus advogados. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta de forma artística e irrefutável. Sofia se aproximou discretamente de Eduardo, sussurrando: "Tem mais uma coisa que vocês precisam ver no escritório da galeria. É sobre Helena." Antes que pudesse completar, um barulho de vidro quebrado ecoou pela galeria, seguido por gritos de alarme. Ricardo havia derrubado uma escultura em sua pressa de sair, mas algo mais estava acontecendo. Algo que ninguém poderia ter previsto. O caos momentâneo causado por Ricardo foi rapidamente controlado, mas Sofia insistia em levar Eduardo e Laura ao escritório da galeria. Enquanto os jornalistas e a polícia se ocupavam com o tumulto no salão principal, os três se dirigiram apressadamente ao local. "Encontrei isso esta manhã", Sofia disse, destravando uma antiga gaveta. Helena deixou instruções específicas para que só fosse aberto quando a verdade viesse à tona. Era uma caixa de madeira entalhada, semelhante à caixa de música de Laura, mas maior. Dentro havia um diário diferente do que já conheciam, junto com uma câmera digital antiga e um envelope lacrado. Para Eduardo e Laura, estava escrito na caligrafia elegante de Helena. Com mãos trêmulas, Laura abriu o envelope, enquanto Eduardo ligava a câmera. Na pequena tela surgiu o rosto sorridente de Helena, aparentemente gravado dias antes de sua última viagem. "Meus amores", sua voz suave preencheu o ambiente. "Se estão vendo isto, significa que finalmente encontraram um ao outro e que a verdade que descobri está segura. Mas há algo mais importante que vocês precisam saber." Eduardo e Laura se aproximaram instintivamente um do outro enquanto assistiam. "Eduardo", Helena continuou, "quando descobri que estava grávida após você escolher sua carreira, decidi não te procurar. Não por raiva ou ressentimento, mas porque sabia que você precisava encontrar seu próprio caminho. Laura precisava de um pai que entendesse o valor das coisas que realmente importam na vida." Laura apertou a mão de seu pai, sentindo seu tremor. "E você, minha pequena artista?" Helena sorriu para a câmera, como se pudesse ver Laura através do tempo. "Eu sempre soube que seu dom seria ainda maior que o meu, não apenas para criar beleza, mas para revelar verdades e unir corações." O vídeo mostrou Helena folheando um álbum de fotos. Imagens de Laura bebê, seus primeiros desenhos, momentos preciosos que Eduardo nunca conheceu, mas que agora faziam parte de sua história. "O verdadeiro tesouro que descobri na Amazônia", Helena continuou, "não foram as evidências contra Ricardo ou sua corporação. Foi a certeza de que precisava garantir que vocês dois se encontrassem. Cada pintura, cada código, cada pista que deixei. Tudo foi pensado para um dia trazer você de volta, Eduardo, para nossa filha." Eduardo não conseguia conter as lágrimas. Ao seu lado, Laura segurava sua caixa de música junto ao peito. "O que Helena fez", Sofia explicou suavemente, "foi criar uma trilha que só poderia ser seguida quando vocês estivessem prontos para se encontrar. Ela transformou sua arte em um caminho de volta para casa." No salão principal, podiam ouvir os burburinhos da imprensa e os procedimentos legais começando contra Ricardo Mendes. Mas aqui, neste pequeno escritório, um pai e uma filha descobriam um tesouro muito mais precioso que qualquer evidência ou revelação. "Tem mais uma coisa", Laura disse, retirando do diário um desenho dobrado.
era um esboço feito por Helena. Eduardo jovem, sorrindo, com um pincel na mão, tentando aprender a pintar. Nas margens, uma anotação. Ele sempre teve arte no coração, só precisava redescobrir. Eduardo abraçou sua filha, finalmente entendendo que sua verdadeira redenção não estava em enfrentar Ricardo ou salvar sua empresa, mas em recuperar a parte de si mesmo que havia perdido há tanto tempo, a capacidade de ver beleza além do sucesso material. A exposição abre para o público amanhã, Laura comentou olhando para o pai com olhos brilhantes. Mas ainda temos espaço para mais uma obra. Naquela noite, pai e filha trabalharam juntos em uma nova peça. Um grande painel mostrando 3 figuras, passado, presente e futuro, entrelaçados em cores vibrantes. Helena, Eduardo e Laura, unidos pela arte e pelo amor que transcende tempo e distância. A caixa de música tocava suavemente ao fundo, sua melodia agora carregando não apenas memórias de perda, mas também promessas de um novo começo. Na parede da galeria, o último texto da exposição brilhava sob a luz suave. A arte não é apenas o que criamos, é o amor que compartilhamos, as verdades que revelamos e os laços que construímos. Para Helena, que nos ensinou a ver com o coração. Para Laura, que nos mostrou como ser corajosos. E para todos que acreditam que nunca é tarde para recomeçar.